Antes de qualquer coisa que você conheça, a Terra já foi dominada por monstros tão gigantes que fariam uma baleia azul parecer minúscula. Criaturas que devoravam presas enormes, predadores que reinavam nos oceanos e dinossauros colossais que ultrapassavam dezenas de metros de comprimento. Prepare-se para entrar no mundo dos 10 maiores animais pré-históricos que já existiram. Hoje você vai descobrir seres tão impressionantes que desafiam a imaginação. Vamos explorar cada gigante, entender suas estratégias de caça, suas adaptações únicas e como alguns deles dominaram seus ambientes sem rival. Você vai se surpreender com fatos que parecem impossíveis, mas que foram completamente reais. Se você quer continuar viajando no tempo e conhecer os maiores monstros que já caminharam, nadaram e voaram pela Terra, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. A aventura pré-histórica começa agora. Número 10 Megalodon, o monstro dos mares. O Megalodon, Otodus megalodon, foi o maior tubarão que já existiu na Terra. Esse predador colossal podia atingir 18 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas, superando qualquer tubarão moderno em proporções. Seus dentes, que chegavam a 18 centímetros, eram tão grandes que alguns se comparam ao tamanho de uma mão humana. Viveu entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, dominando os oceanos de todos os continentes. Sua força de mordida é considerada a mais poderosa já registrada no reino animal, capaz de exercer pressões superiores a 180 mil newtons, o suficiente para esmagar ossos de baleias com facilidade. A dieta do megalodon incluía grandes mamíferos marinhos, como golfinhos e baleias primitivas. Estudos indicam que sua estratégia de caça consistia em atacar as nadadeiras ou o abdômen das presas, incapacitando-as antes do golpe fatal. Apesar de seu reinado nos mares, o megalodon acabou extinto há cerca de 3,6 milhões de anos, provavelmente devido a mudanças climáticas, redução das presas e competição com predadores menores, como orcas ancestrais. Hoje, o que resta são fósseis impressionantes que revelam a existência de um dos maiores e mais temidos caçadores da história. Número 9 Sarcosuchus, o supercrocodilo. O Sarcosuchus imperator, apelidado de supercrocodilo, foi um dos maiores répteis carnívoros que já existiram. Viveu há cerca de 110 milhões de anos, durante o período Cretáceo, em regiões que hoje correspondem ao norte da África. Diferente dos crocodilos modernos, esse gigante podia atingir 12 metros de comprimento e pesar em torno de 8 toneladas. Seu crânio, com mais de 1,5 metro, era armado com cerca de 100 dentes afiados, ideais para agarrar presas escorregadias. Ao contrário dos crocodilos atuais, que se alimentam de presas relativamente pequenas, o Sarcosuchus era capaz de enfrentar até jovens dinossauros, além de grandes peixes. Ele combinava a paciência de um predador de emboscada com a força esmagadora de suas mandíbulas. Outro detalhe marcante era o focinho longo e arredondado, semelhante ao dos gaviais modernos, mas muito mais robusto. Isso sugere que passava boa parte do tempo nos rios e lagos, dominando os ambientes aquáticos da época. Apesar de sua aparência assustadora, não era um predador invencível. Alguns dinossauros maiores podiam representar ameaça. Ainda assim, o Sarcosuchus foi, sem dúvida, um dos caçadores mais temidos do seu tempo, um verdadeiro monstro anfíbio da pré-história. Número 8 Spinosaurus, o caçador sem rival. O Spinosaurus aegyptiacus é considerado o maior dinossauro carnívoro já descoberto, superando até o famoso Tiranossauro Rex em tamanho. Esse predador viveu há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo, em regiões que hoje fazem parte do norte da África. Suas estimativas apontam para impressionantes 15 a 18 metros de comprimento e peso, que podia ultrapassar 7 toneladas. O Spinosaurus tinha adaptações únicas. Seu focinho alongado lembrava o de um crocodilo, repleto de dentes cônicos perfeitos para agarrar peixes. Evidências fósseis indicam que passava grande parte do tempo em ambientes aquáticos, tornando-se um dos primeiros dinossauros semi-aquáticos conhecidos. Isso o tornava um caçador extremamente versátil, capaz de dominar tanto rios quanto planícies. A característica mais marcante era sua vela dorsal, formada por enormes espinhos que podiam chegar a 1,8 metro de altura. A função dessa estrutura ainda é debatida. Poderia servir para regular a temperatura, intimidar rivais ou até atrair parceiros durante a reprodução. Com sua combinação de força, tamanho e habilidade aquática, o Spinosaurus ocupava um nicho predatório que nenhum outro dinossauro explorava. Por isso, é lembrado como um caçador sem rival, um verdadeiro senhor dos rios do Cretáceo. Número 7 Quetzalcoatlus, o rei dos céus. O Quetzalcoatlus northropi foi o maior animal voador já descoberto. Esse impressionante pterossauro viveu há cerca de 70 milhões de anos,
no final do período Cretáceo, sobrevoando regiões que hoje correspondem à América do Norte. Sua envergadura podia alcançar 10 a 12 metros, equivalente a um pequeno avião, e seu peso variava entre 200 e 250 quilos. Apesar do tamanho colossal, acredita-se que era capaz de voar ativamente, usando correntes de ar para planar longas distâncias. No solo, andava apoiado em suas longas asas dobradas, lembrando uma gigantesca cegonha pré-histórica. Sua dieta ainda gera debates entre cientistas. Alguns defendem que era um predador ativo, capaz de capturar pequenos dinossauros e animais terrestres. Outros sugerem que se alimentava de carcaças, aproveitando sua altura e visão aguçada para encontrar presas ou restos no ambiente. O pescoço longo e o bico sem dentes eram adaptações perfeitas para um estilo de vida oportunista, e sua altura, que podia ultrapassar os 5 metros, o tornava um dos predadores mais intimidadoramente estranhos de seu tempo. O Quetzalcoatlus permanece como um verdadeiro rei dos céus pré-históricos, dominando horizontes que nenhum outro animal voador conseguiu conquistar em tamanho e imponência. Número 6. Liopleurodon, o predador supremo dos oceanos. O Liopleurodon foi um dos maiores répteis marinhos do período Jurássico, há cerca de 160 milhões de anos. Pertencente ao grupo dos pliossauros, esse predador atingia até 25 metros de comprimento e podia pesar mais de 100 toneladas, tornando-se um dos mais temidos caçadores dos mares pré-históricos. Seu corpo era adaptado para a velocidade e a força. Diferente dos ictiossauros, que lembravam golfinhos, o Liopleurodon tinha um corpo robusto, cabeça gigantesca e mandíbulas colossais armadas com dentes de até 30 centímetros. Um único ataque poderia despedaçar facilmente peixes gigantes, tartarugas marinhas e até outros répteis oceânicos. Além disso, suas nadadeiras poderosas permitiam explosões rápidas de velocidade, ideais para emboscadas. Muitos paleontólogos acreditam que o Liopleurodon usava o olfato e a percepção sensorial da água para localizar presas a longas distâncias, transformando-o em um verdadeiro superpredador. Apesar de seu tamanho monstruoso, não era o único caçador dos oceanos jurássicos, mas provavelmente foi o mais dominante. Sua combinação de força bruta, tamanho colossal e habilidades aquáticas o coloca no topo da cadeia alimentar marinha de sua época. O Liopleurodon continua sendo lembrado como o predador supremo dos mares jurássicos, um verdadeiro monstro dos oceanos. Número 5. Shastasaurus, o gigante dos ictiossauros. O Shastasaurus foi um dos maiores ictiossauros que já existiram, vivendo há cerca de 210 milhões de anos, durante o período Triássico. Este réptil marinho podia atingir 21 metros de comprimento, rivalizando com as maiores baleias modernas, e impressionava pelo corpo alongado e hidrodinâmico, perfeito para longas jornadas nos oceanos pré-históricos. Diferente de outros predadores marinhos de sua época, acredita-se que o Shastasaurus tinha uma dieta especializada em lulas e peixes menores, que capturava sugando-os com seu enorme focinho. Suas mandíbulas eram estreitas e adaptadas para essa função, permitindo engolir grandes quantidades de presas em uma única investida. Seu corpo era coberto por uma pele lisa e robusta, e suas nadadeiras proporcionavam grande velocidade e manobrabilidade. Apesar de seu tamanho impressionante, Shastasaurus provavelmente não enfrentava grandes ameaças predatórias, graças à sua dimensão colossal e velocidade, que intimidavam potenciais predadores. Fósseis encontrados em várias partes do mundo indicam que esse gigante era um dos principais habitantes dos mares do Triássico, desempenhando um papel crucial no equilíbrio ecológico dos oceanos da época. O Shastasaurus permanece como um exemplo notável de adaptação marinha, mostrando que a vida pré-histórica produziu criaturas tão especializadas quanto gigantescas, capazes de dominar os mares por milhões de anos. Número 4. Paraceratherium, o colosso dos mamíferos. O Paraceratherium foi o maior mamífero terrestre que já existiu, vivendo há cerca de 34 a 23 milhões de anos, durante o Oligoceno, nas vastas planícies da Ásia. Parente distante dos rinocerontes, esse gigante não possuía chifre, mas impressionava pelo tamanho. Podia atingir 8 metros de altura nos ombros e pesar entre 15 e 20 toneladas, tornando-se um verdadeiro arranha-céus vivo da pré-história. Seu pescoço longo e a cabeça elevada permitiam alcançar folhas em árvores altas, consumindo grandes quantidades de vegetação diariamente para sustentar seu corpo colossal. Essa dieta herbívora e sua dimensão extraordinária forneciam proteção natural contra predadores da época, pois poucos carnívoros poderiam ameaçar um animal desse porte. O Paraceratherium também tinha pernas robustas
pernas e ossos extremamente fortes, capazes de suportar seu peso gigantesco e garantir mobilidade em terrenos variados. Acredita-se que se deslocava em pequenos grupos ou solitário, vagando pelas planícies em busca de alimento e água. Fósseis encontrados em várias partes da Ásia ajudam a reconstruir a história deste gigante, revelando adaptações únicas para a vida terrestre de animais de tamanho extremo. O Paraceratherium continua sendo lembrado como um símbolo do gigantismo mamífero, um verdadeiro colosso que caminhou pela Terra muito antes da chegada dos humanos. Número 3. Patagotitan, o titã da Patagônia. O Patagotitan maiorum foi um dos maiores dinossauros já descobertos, vivendo há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo, na região da Patagônia Argentina. Este titanossauro impressionava pelo tamanho colossal. Podia atingir 37 metros de comprimento e pesar cerca de 70 toneladas, tornando-se um dos gigantes absolutos da Terra pré-histórica. Seu pescoço longo e robusto permitia alcançar folhas de árvores altas, enquanto seu corpo massivo oferecia proteção natural contra predadores. Cada vértebra de seu esqueleto era gigantesca, algumas maiores que um ser humano adulto, mostrando a escala monumental desse animal. Suas pernas, parecidas com colunas, sustentavam com firmeza o peso extraordinário, permitindo que se movimentasse pelas planícies em busca de alimento. Apesar de sua dimensão intimidadora, o Patagotitan era herbívoro e provavelmente se movia em grupos, como outros titanossauros, para aumentar a proteção contra predadores. Essa estratégia social, combinada com seu tamanho, fazia dele praticamente invulnerável. A descoberta do Patagotitan revolucionou o entendimento sobre o gigantismo dos dinossauros, oferecendo dados valiosos sobre como a vida terrestre podia atingir proporções inimagináveis. O Patagotitan permanece como um símbolo do poder da evolução, mostrando que a natureza é capaz de criar criaturas colossais que dominaram o planeta milhões de anos antes da chegada dos humanos. Número 2. Argentinosaurus, o gigante da América do Sul. O Argentinosaurus winculensis é um dos maiores dinossauros já descobertos, vivendo há cerca de 95 milhões de anos no período Cretáceo na região da Argentina. Este titanossauro herbívoro impressionava pelo tamanho colossal. Podia alcançar 35 metros de comprimento e pesar mais de 90 toneladas, superando em massa a maioria dos dinossauros conhecidos. Seu pescoço extremamente longo permitia alcançar folhas no topo das árvores, enquanto sua cauda gigantesca ajudava a equilibrar o corpo e a defender-se de predadores. Cada passo desse gigante movia toneladas de massa, tornando-o praticamente intocável para carnívoros contemporâneos, que precisariam de estratégias complexas para atacar indivíduos saudáveis. O Argentinosaurus provavelmente se movia em grupos, como outros saurópodes, o que aumentava sua proteção e facilitava a busca por alimentos em vastas áreas. Seu sistema digestivo devia ser eficiente, capaz de processar grandes quantidades de vegetação diariamente para sustentar seu corpo gigantesco. Fósseis incompletos, como vértebras e ossos das pernas, ajudam os paleontólogos a estimar seu tamanho e entender a biomecânica desse colosso. O Argentinosaurus simboliza o apogeu do gigantismo terrestre, mostrando como a evolução produziu criaturas de dimensões inimagináveis que dominaram os ecossistemas pré-históricos da América do Sul. Número 1. Beruhatkaiosaurus. O maior de todos, o Bruhatkaiosaurus, é considerado por alguns paleontólogos o maior dinossauro que já existiu, embora seus fósseis sejam escassos e ainda envoltos em mistério. Viveu há cerca de 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo, na região que hoje corresponde à Índia. Estima-se que podia atingir 40 metros de comprimento e pesar cerca de 120 toneladas, superando até o Argentinosaurus e o Patagotitan. Este titanossauro herbívoro possuía pernas robustas e coluna maciça, projetadas para sustentar seu corpo gigantesco. Apesar de seu tamanho extremo, ele provavelmente se deslocava lentamente, percorrendo vastas áreas em busca de alimento, consumindo folhas de árvores e arbustos para sustentar sua massa colossal. A descoberta do Bruhatkaiosaurus trouxe desafios aos paleontólogos, pois apenas fragmentos de ossos foram encontrados, tornando difícil estimar com precisão seu tamanho. No entanto, mesmo com essas incertezas, é claro que ele representa o ápice do gigantismo terrestre, uma criatura capaz de dominar os ecossistemas de seu tempo. O Bruhatkaiosaurus simboliza o limite extremo da evolução, mostrando que a natureza é capaz de produzir formas de vida de proporções inimagináveis. Sua existência nos lembra que a Terra já foi habitada por seres verdadeiramente colossais, cujas dimensões desafiam até a imaginação moderna.
Depois de conhecer esses gigantes pré-históricos, fica impossível não se In a impressionar com a world where grandiosidade colossal da vida creatures que já existiu dominated na Terra. Earth, Esses the monstros não seas, apenas and dominavam even seus the ambientes, skies. mas também nos lembram do poder da evolução e da força da natureza, capaz de criar criaturas inimaginavelmente colossais. Embora hoje não caminhem mais entre nós, o legado desses titãs continua vivo em fósseis, estudos científicos e na nossa imaginação. Eles nos inspiram a explorar, a questionar e a aprender mais sobre a história do nosso planeta. Se você ficou fascinado por esses monstros pré-históricos, não deixe de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma viagem pelo passado. Compartilhe-me este vídeo com seus amigos e levante debates sobre essas criaturas que parecem saídas de outro mundo. O passado é enorme, impressionante e cheio de segredos. E juntos, vamos continuar desvendando cada um deles.